Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, a lição da EBD para os adultos, mas que é aberto também para você que é adolescente, jovem, você que é congregado da nossa igreja, você que é amigo do Evangelho, também poderá, neste momento, partilhar conosco do estudo da Palavra de Deus. Hoje, o assunto da Escola Bíblica Dominical para os adultos é o valor da vida. O valor da vida. E isso é um estudo dando continuidade ao estudo que tem sido feito sobre os 10 mandamentos. Mais precisamente hoje, sobre o 6º mandamento, que é não matarás. É um versículo curto, muito objetivo e de grande profundidade. Foi dito pelo próprio Deus, né? Não matarás. Está registrado, então, em Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17, lá no Antigo Testamento. Agora, antes de nós entrarmos, né, no assunto, seria bom a gente compreender algumas premissas que estão relacionados com este mandamento dado pelo próprio Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus, né? Um presente de Deus para nós. Deus é o autor da vida. Só Ele dá a vida e só Ele tem a credencial para tirar a vida, ninguém mais, né? Então resta-nos compreender, em primeiro lugar, essa soberania de Deus sobre nós, que Ele é o nosso Criador, né? E mesmo sem, muitas vezes, entender, ser submisso a Deus e fazer como fez Jó, dizer como disse Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Na realidade, nós precisamos compreender que a nossa vida é propriedade de Deus. A nossa vida é propriedade de Deus. Isso está lá registrado no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles habitam. Então, nós somos propriedade de Deus. Nós precisamos entender esse princípio. Deus é o nosso dono, Ele nos criou, Ele nos deu a vida e Ele pode tirar a nossa vida. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida foi dada por Deus e também foi nos concedido a oportunidade de administrarmos a nossa vida. Nós somos mordomos de nós mesmos. Nós somos assim convocados, cada um, a cuidar de si mesmo, né? Naturalmente, sob a orientação de Deus. Muitas vezes nós confundimos e queremos cuidar de algumas áreas de nossa vida, mas não cuidamos de todas as áreas, né? O bom mordomo é aquele que cuida bem de todas as áreas. Nós temos no nosso complexo de vida várias áreas para ser administrada, várias áreas para ser cuidada. Por exemplo, nós temos o nosso físico, o nosso psíquico, a nossa inteligência, os nossos dons, né, as nossas habilidades, né? Nós temos uma vida intelectual, nós temos uma vida espiritual, são várias áreas, né? E essas áreas elas são todas interdependentes. Por exemplo, alguém que é mordomo da sua vida e só cuida, digamos, do físico, então come alimentos balanceados, faz os exercícios físicos, vai para uma academia para cuidar bem do corpo, né? Tem aquela barriga tanquinho, né? Agora eu pergunto, e as outras áreas? Como é que está o cuidado
com a área emocional? Como é que está o cuidado com a área espiritual? O bom mordomo não cuida só do físico, ele cuida de todas as áreas da vida. Então, o que nós vemos na palavra de Deus é que Deus não só nos concede a vida, mas Ele quer que a gente tenha uma vida abundante, né? Uma vida com significado. É para isso que Deus nos orienta e nós encontramos isso nas próprias palavras de Jesus. Lá em João 10, verso 10, na parte B do versículo, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus, Ele não só nos dá a vida, mas Ele nos dá a possibilidade de administrarmos a nossa vida, de tal maneira que tenhamos uma vida abundante, uma vida cheia de significado. Esse é o caminho que foi traçado por Deus, foi ensinado pelo próprio Jesus, e Ele mesmo afirmou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas, meus queridos, para nossa tristeza, nós observamos que o pecado, tem destruído, essa qualidade de vida das pessoas, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Um coração cheio de pecado, é um coração soberbo, um coração que produz dissensões, invejas, violência, vingança, que muitas vezes ocasionam a morte. Muitos assassinatos são cometidos, muitas vezes de forma banal, ceifando vidas, preciosas para Deus. As estatísticas estão por aí, e as estatísticas nos apontam um quadro doloroso até de pensar. Eu não vou citar números porque os irmãos sabem muito bem quantas histórias de morte nós temos ao longo da história da humanidade. Desde a primeira família, quando Caim matou Abel, com a presença do pecado, ao longo da história, a história da humanidade é marcada por um rastro de sangue. Muitas mortes, por diversas maneiras, Há uma variedade muito grande de formas de assassinato, Por que acontece isso? Por conta do pecado, por causa da desobediência à orientação de Deus: não matarás. Está lá em Êxodo 21, não matarás. Esta é uma lei moral, espiritual de Deus e que tem valor eterno. Isso aí não se muda. Nós precisamos agora rapidamente observar dois cenários. O primeiro cenário do Antigo Testamento, quando Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E o segundo cenário, no Novo Testamento, quando Jesus explica o alcance deste mandamento, não matarás. Então, os dois cenários. O primeiro cenário é o cenário lá do Antigo Testamento. Quando foi que aconteceu? Foi quando o povo judeu, que estava escravizado no Egito, saiu daquela situação de escravidão para ir para Canaã. Então, o que foi que aconteceu ali? Eles receberam de Deus os 10 mandamentos, que inclusive tinha o 6º mandamento: não matarás. O que foi que aconteceu com o povo hebreu, povo judeu? Eles fizeram um desdobramento dessa lei moral, essa lei espiritual de Deus: não matarás. E fizeram uma lei civil e uma lei penal, que era uma lei da sociedade. Então, eles criaram a lei
olho por olho e dente por dente. Isso é uma lei, digamos assim, objetiva, direta. Por que eles fizeram isso? Porque os judeus, quando saíram do Egito, eles eram cerca de 2 milhões de pessoas. Só de homens para a guerra eram 800 mil. Agora tinha aqueles fora da faixa de idade, tinha mulheres, tinha crianças, uma população muito grande. 2 milhões de pessoas para atravessar um deserto, em tendas, em barracas. Eram nômades, eles, não, uma terra seca, sem água. Então era uma situação muito difícil. E lá naquela situação, eles não tinham condições de ter um tribunal para fazer o julgamento. Então eles simplificaram e fizeram uma lei direta. Era uma lei civil dos judeus para aquele período, né? Que era uma lei transitória e circunstancial, né? Então, o que é que dizia a lei? Quem matasse alguém também ia ser morto sem fiança, né? Se alguém furasse o olho de alguém, então furava o olho daquele que furou o olho do seu companheiro. Então, a lei era seca e objetiva, porque não tinha tribunais. Então, essa era a lei para os judeus em fase de transição. Essa lei do olho por olho, dente por dente, que era uma lei civil dos judeus, ela não é aplicável hoje a nós. Não é aplicável, né? Então, o que foi que aconteceu no outro cenário, agora no Novo Testamento? Nós vamos ver o que Jesus ensinou. Está lá em Mateus, capítulo 5, verso 21 e 22. Eu vou ler para os irmãos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja a nova dimensão que Jesus Cristo dá ao não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Então, o assassinato é condenado por Deus e está sujeito ao julgamento de Deus, dos homens e de Deus, principalmente. Aí ele diz, essa é a primeira lição que a gente tira logo no verso 21. No verso 22, ele vai dizer: qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí vem a segunda lição, né? Que o assassinato não só se estabelece com a morte física do outro, né? Mas com a tentativa de desejar a morte do outro. Isso já é pecado. Né? Isso desagrada a Deus, isso é um assassinato. O assassinato se estabelece quando o desejo mal domina o coração, com ira, com ódio contra o nosso próximo. Uma terceira lição que a gente vê, que o assassinato não precisa ser uma ira profunda assim, mas um deboche com o outro já é uma forma de assassinar o outro, de matar a imagem do outro, né? O que a gente chamaria assim, um bullying, né? Você ridicularizar com o outro, chamar o outro de raca, de idiota, né? Ou sem importância, você é insignificante. Quando você faz isso, você não só agride, você não mata a imagem do seu próximo, mas você está desmerecendo a criação de Deus, porque todos nós somos criação de Deus.
Lembre-se então sempre disso. Deus é o nosso dono e nós somos apenas administradores da nossa vida, né? Então, quando nós chamamos o outro de idiota ou de louco, nós estamos agredindo a criação de Deus. E isso é considerado por Jesus Cristo uma forma de assassinato, e isso é passível de julgamento. Jesus vai no Sermão do Monte trazer outras nuances aí que vai nos ajudar a entender a gravidade da questão do assassinato, né? Do alcance do não matarás. Jesus continua no Sermão do Monte, lá em Mateus 5:38, referente então à vingança, como um sentimento que deflagra a morte do outro. O que é que diz Mateus 5:38? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus Cristo está dando um ensinamento que vai dirimir conflitos, né? Com aquele perverso, com aquele agressor. Então você tem que tirar por menos, você não vai dar o troco com a mesma moeda, né? Você vai então procurar caminhos de paz, né? Ele diz, tudo quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então esta é a orientação de Jesus para que não desenvolvamos um sentimento de vingança, né? Em Mateus 5:43-45, ele vai falar sobre o amor aos nossos inimigos. Que coisa impressionante! Jesus vai muito além do não matarás. Ele diz assim, né, em Mateus 5:43-45, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol, sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Jesus Cristo ensinou a maior lei, a lei do amor. Essa lei é o primeiro e grande mandamento, lá que foi trazido por Deus para Moisés e o povo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus suscita então para nós este primeiro e grande mandamento. E ele vai explicar que toda a lei e tudo que foi anunciado pelos profetas, tudo se resume então neste primeiro e grande mandamento, o mandamento do amor. Então, quem obedece a este primeiro e grande mandamento de forma resumida, né? E objetiva, está respeitando todos os outros mandamentos. Veja o que Jesus vai dizer em Mateus 22:37-40. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 12 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí está o resumo das palavras de Jesus, que nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e desta forma obedecer todos os mandamentos, todos os preceitos divinos, inclusive o mandamento, o 6º mandamento, não matarás. Que Deus nos ajude
a viver de uma vida digna de verdadeiros filhos do Senhor, vivendo de maneira que o agrade e que a gente possa testemunhar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.